Pessoal, uma boa noite a todos. Mais um encontro de segunda-feira. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente agradece também aquelas pessoas que estão nos assistindo agora ou que vão assistir depois. Hoje nós vamos falar de um tema um pouco difícil, delicado, mas que há mais ou menos uns 5 ou 6 meses atrás nós já falamos aqui. Mas hoje nós precisamos falar de novo por causa da data. E nós vamos entender ao longo dessa noite o que essa data, que para a grande maioria é significante, mas tem um marco na nossa sociedade. Nós vamos ser chamados a pensar sobre um dos assuntos mais polêmicos, talvez, já existentes no Brasil. E o Espiritismo tem uma posição para dar sobre isso. Então, a gente vai falar hoje sobre a concepção da vida e o aborto. E por que a gente tem que falar desse tema? Porque o que a sociedade decidir agora, o que as nossas leis regerem pelos próximos meses, vai interferir diretamente nas nossas próximas reencarnações. Então, nós somos seres sociais, nós vivemos em sociedade e a gente pode achar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E o Espiritismo nos explica que a gente precisa analisar e questionar tudo o que acontece na nossa vida particular, na nossa vida social, aquilo que envolve o convívio coletivo é preciso ser pensado com responsabilidade. E hoje nós vamos esmiuçar esse tema. Não há muita coisa para se falar, é mais uma troca de informações. Todas as informações que serão passadas aqui, vocês podem pesquisar depois se quiserem. Tudo que vai ser falado foi retirado das obras espíritas de Allan Kardec, de André Luiz, porque a gente não pode, a gente tem que tomar muito cuidado quando vai dar uma opinião sobre um tema tão difícil como esse, porque a gente não pode ofender as pessoas que pensam diferente da gente, né? Então, a gente vai refletir sobre o tema, mas antes eu gostaria de convidá-los para fechar os olhos e fazermos uma prece inicial. Que nesse momento a espiritualidade possa nos intuir, que a gente possa pensar, refletir sobre os caminhos que a nossa vida toma, que a gente possa assim analisar e tomar posições quando formos ao embate. Todo diálogo, toda forma de pacificação inteligente, todas as formas de pensamentos diferentes se encontram para que nós possamos ter o melhor resultado. E nós acreditamos na vida, nós acreditamos na espiritualidade, nós sabemos que a nossa existência não é apenas a vida carnal, e que com essa consciência nós possamos dar o verdadeiro valor às nossas vidas. As nossas vidas, as que vão chegar, também é responsabilidade nossa. Que a gente possa ter sabedoria para não julgar e que a gente possa ter o coração aberto para poder amar. Que assim seja. Bom, gente, a gente vem falar sobre a descriminalização do aborto. Esse é um tema que está agora na nossa sociedade, a gente precisa refletir sobre isso. Descriminalização é diferente de legalização. Então, por que nós vamos falar isso hoje dentro de uma casa espírita? Porque o Espiritismo ele tem esse dever de libertar as consciências. Cada pessoa tem uma mente, cada mente é um universo diferente. E a nossa caminhada espiritual, ela é sim individual. Cada um tem a sua própria caminhada. E cada um tem o seu próprio tempo. Cada um tem o direito de pensar aquilo que bem entende. Cada experiência que você viver, se eu viver a mesma coisa, pode ser que eu tenha um pensamento diferente. Isso é normal.
Hoje, nós entendemos, através da doutrina codificada pelos Espíritos, através do Allan Kardec, que a nossa convivência social ela é fundamental para a marcha do progresso. E entendendo dessa forma, a gente nota que aqui na Terra, esse planeta aqui, que é cheio de espíritos encarnados, de tão diferentes evoluções, uns mais à frente, outros bem mais atrasados, para a gente ter uma convivência boa e sadia, o que é preciso? A gente precisa viver nessa sociedade com uma harmonia. E o que hoje na nossa sociedade, o que gera essa harmonia? O que gera os limites até onde eu posso chegar sem ofender o outro? São as nossas leis. As leis nada mais são do que um ponto que norteia as condições da vida social. Então, nós somos regrados por lei. Você pode sair bebendo aí, bêbado aí, dirigindo, atropelando os outros? Pode, ninguém vai te impedir. Mas caso faça, vai ter uma penalidade que você vai ter que cumprir. Porque não é certo, hoje, com a mentalidade que nós temos, você furar o espaço do outro, sendo que por um simples capricho. Então, o que a lei vem trazer para nós? Uma conduta. Vem trazer para nós aquilo que favorece uma convivência entre a maioria. Diante disso, aqui no Brasil, nós temos o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é o que executa as leis. E nós temos o Poder Legislativo. O Legislativo é quem faz as leis. Quem faz as leis são os nossos vereadores, são os nossos senadores, os nossos deputados estaduais e federais. Ah, mas o que isso tem a ver com o Espiritismo? Tudo a ver. Tudo a ver. Porque a gente começa a questionar a nossa realidade e quem coloca os governantes no poder somos nós. O povo é soberano. Independentemente daquele meu candidato ter ganhado ou não, eu tenho que respeitar aquele que está no poder. E as pessoas do poder, elas têm uma nobre missão de fazer de tudo para uma melhor sociedade, mas nem sempre é isso que acontece. E nós, como espíritas, nós temos o dever de analisar tudo e a cada situação. Se eu sou o dono da minha vida, eu sei quais são as regras que eu preciso seguir para ter uma boa convivência. E eu sei também quais são as regras que não vão ser legais para mim. Mas quando eu sei o meu limite, ótimo. Mas e quando o limite do outro interfere no meu pensamento? Eu digo isso porque hoje, dia 2 de outubro, nós temos uma ministra, a senhora Rosa Weber, que está se aposentando compulsoriamente. Não conheço o trabalho dela, comecei a acompanhar recentemente e ela poderia ter se aposentado, mas antes ela fez um voto a respeito da descriminalização do aborto. E ela justificou, ela colocou o seu ponto de vista. E dentro desse voto tão polêmico, houve algumas desinformações. E a gente precisa trabalhar com a informação correta. Então, diante de um tema tão difícil, de uma coisa que a nossa sociedade vai fomentar nos próximos meses, nós vamos entender o que o Espiritismo diz a respeito disso. Então, o que está acontecendo hoje? Foi votado, através da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, o voto favorável que até a 12ª semana de gestação, o aborto pode ser descriminalizado. E o que isso quer dizer? Descriminalizar significa que a pessoa que optar por fazer o aborto e a equipe médica que realizar o aborto não poderão ser processados, porque não haverá então prática de crime. Para essa decisão, o que disse a ministra? Então nós vamos trabalhar com a informação agora que eu tirei lá do STF. A ministra relatora da arguição de descumprimento de preceito fundamental. O que é isso? Não sei. Ela aqui está dizendo que começou a ser julgado na madrugada do dia 22 de setembro em uma sessão virtual
Em um voto de 129 páginas, a ministra considera que os artigos 124 e 126 do Código Penal não estão de acordo com a atual Constituição Federal. Na sua avaliação, segundo ela, é desproporcional atribuir pena de detenção de 1 a 4 anos para a gestante, caso ela provoque o aborto por conta própria, ou autorize alguém a fazê-lo, e também para a pessoa que ajudar a realizar o procedimento. A ministra ressalta que o debate jurídico sobre o aborto é sensível e de extrema delicadeza, pois suscita convicções de ordem moral, ética, religiosa e jurídica. Apesar dessas conotações discursivas, a ministra considera que a criminalização do aborto voluntário com sanção penal à mulher e ao profissional da medicina versa questões de direitos, do direito à vida e a sua correlação com o direito à saúde e os direitos das mulheres. Um dos pontos principais que motivou a ministra a votar favorável à descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação, ela aponta aqui para nós. Um dos pontos principais é que existe a falta de consenso sobre o momento do início da vida, que é fato notório, tanto na ciência quanto no campo da filosofia, da religião e da ética. Para Rosa Weber, o argumento do direito à vida, desde a concepção como fundamento para a proibição total da interrupção da gestação, como defendem alguns setores, não encontra suporte jurídico no desenho constitucional brasileiro. Segundo a ministra, não há um consenso sobre quando é que realmente começa a vida. É na concepção? É no ato? Ou semanas depois? Não tem nada que, na visão dela, pelo menos nos estudos que ela analisou, que prove que a vida começa ali, naquele instante. Então, mediante isso, ela deu um voto favorável. Para essas decisões tão difíceis como essa, como foi feito também, foram feitas algumas audiências públicas, algumas instituições foram ouvidas. A Federação Espírita Brasileira, por exemplo, foi uma delas e se posicionou contra o aborto em qualquer situação. E outra coisa que a ministra alegou no seu voto é que em diferentes países onde o aborto foi descriminalizado, houve a redução do número de procedimentos associada à ampliação do uso de métodos contraceptivos. Isso foi o voto da ministra. Resumindo, o que isso quer dizer? Bom, é claro que o projeto ele continua, ainda está em análise, e assim, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar esse tema. Qual que é o intuito disso? É para ver se isso é constitucional ou não, se isso está dentro da lei ou não. Então, vamos supor que a maioria dos demais ministros votem favorável à descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Se isso acontecer, não significa que o aborto vai estar liberado para qualquer pessoa, para qualquer momento, no SUS ou em rede particular. Está deixando de ser um crime, mas não está legalizando. Não é um crime, mas eu também não posso fazer. Porque para que o aborto seja liberado em qualquer situação de até a 12ª semana de gestação, é necessária uma política pública. E quem faz essas políticas, quem faz esses projetos de lei, é o nosso Congresso Nacional. E atualmente, a nossa conjuntura, eu acredito que dificilmente o Congresso Nacional vá criar algum projeto favorável à legalização do aborto. Bom, dados da Pesquisa Nacional do Aborto de 2021, que é a pesquisa mais recente, mostra que 1 em cada 7 mulheres com idade próxima de 40 anos já realizou pelo menos um aborto, sendo que 43% delas tiveram que ser hospitalizadas para finalizar o procedimento. Só que essa estatística está falando dos casos que são notificados.
É claro que existe uma probabilidade desse número ser muito maior, porque a grande parte dos abortos clandestinos a gente não fica sabendo que ele acontece. Então, existe um dado, mas a gente não pode acreditar fielmente, cegamente nisso, porque a realidade está acontecendo longe dos nossos olhos. E o que a gente pode falar hoje, né? A atual regra, a regra do aborto no Brasil. O crime de aborto ele está descrito no nosso Código Penal, nos artigos 124 e 128, e são 3 crimes quando se comete um aborto. Eu vou explicar como que funciona isso. Provocar o aborto em si mesma ou consentir que alguém provoque, a pena de detenção de 1 a 3 anos. Provocar o aborto em uma gestante sem o consentimento dela, pena de 3 anos a 10 anos de reclusão. Vocês podem pensar, nossa, mas existe o aborto forçado? Infelizmente sim. E se está na lei é porque muito provavelmente, né, já foi catalogado situações como essas. Bom, há também 3 exceções em que o aborto é permitido no Brasil. Sim, o aborto por lei é permitido quando a gravidez é decorrente do estupro, quando o feto é anencefálico, ou seja, quando ele não tem condições de desenvolver o cérebro ou sobreviver fora do útero, ou quando há um risco de vida para a gestante. Atualmente, essas são as 3 situações em que se pode abortar no Brasil. E o que hoje a sociedade discute, mas ainda não chega num acordo? A gente pode falar que no nosso Congresso Nacional existem 195 projetos de lei sobre o tema. E a grande maioria desses projetos de lei, a maioria desses 195, são para introduzir restrições ao aborto, para que ele não aconteça. Também tramita na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal, um projeto chamado Estatuto do Nascituro, que no Brasil não existe. Esse Estatuto do Nascituro, ele é um conjunto de regras que garante a vida para o feto. Porque no entender dos nossos legisladores, uma criança que está no ventre de uma mulher, ele não pode escolher entre a vida ou morrer, porque ele não tem consciência disso. Então, segundo a ideia principal desse Estatuto do Nascituro, seria preservar a vida dessa criança para que ela possa nascer. Porque, segundo a nossa Constituição, todos nós temos o direito à vida. Todos. E existe, como trata-se de um tema tão difícil, e é claro que, por ser tão polêmico, os nossos legisladores não podem tomar uma decisão sem consultar a gente. Nós somos uma sociedade que tem o direito de opinar. E sobre isso, no Senado existe um projeto para um plebiscito. O que é um plebiscito? É uma votação onde toda a sociedade é chamada para votar como se fosse uma eleição. A última vez que isso aconteceu no Brasil foi para definir o Estatuto do Desarmamento, se as pessoas poderiam ter armas em casa ou não. Na época, a maioria decidiu que não era o ideal, pelo menos naquela época. Então, no Senado, há sim, caso esse projeto vá para frente, né, as votações favoráveis à descriminalização do aborto vá para frente, o Senado pretende colocar um plebiscito para que cada cidadão possa manifestar o que realmente acha. E é nesse momento que a gente precisa ter consciência de que o nosso voto vai fazer diferença. Atualmente, independentemente de quem é o presidente da República, isso não interessa nesse assunto. Qual é a posição do governo federal sobre esse projeto? Segundo as falas da ministra da Saúde, Nízia Trindade, ela disse que esse tema precisa ser discutido, mas que nos casos já previstos em lei, o governo garantirá às mulheres os procedimentos e o acolhimento. Atualmente, no plano de governo, não existe, no plano de governo, do governo federal, não existe nenhum projeto que incentive o aborto. Do governo federal não há. Vocês podem até pesquisar lá no site do Palácio do Planalto que não vão encontrar. O que nós vamos encontrar são alguns projetos de partidos políticos que
que são favoráveis tanto à descriminalização quanto à legalização. Mas a gente precisa entender uma coisa: partido é uma coisa, governo é outra e sociedade é outra, totalmente diferente. Um completa o outro, mas a sociedade precisa ser ouvida para temas tão polêmicos quanto a esses. A gente pode achar que hoje seria uma noite para falar de política, mas não. Não, porque o Espiritismo, ele como é uma ciência, e a política também pode ser considerada uma ciência, a gente precisa levar para o nosso entendimento como que funcionam as organizações dos processos políticos, porque nós fazemos parte disso. Somos nós, como sociedade, que elegemos pessoas para tomar conta do nosso país. E quando a gente fala que é para tomar conta do nosso país, é para que essas pessoas que estão lá no poder tenham consciência de que tudo e qualquer coisa que eles vão fazer vai refletir diretamente na nossa vida. Desde um voto a uma questão de aborto, a uma emenda parlamentar que vai trazer um recurso para o hospital da minha cidade, tudo a gente precisa avaliar. A gente precisa, porque quem coloca essas pessoas no poder somos nós. Na verdade, o poder está nas nossas mãos. É que a maioria de nós não tem essa consciência. Se nós tivéssemos a consciência do poder político que temos, do poder de análise, eu tenho certeza que muito do que acontece hoje na surdina não estaria acontecendo. É claro que na justiça humana, muita coisa errada acontece e essas pessoas corruptas acham que não vão acontecer nada com elas. Mas aí vem um negócio chamado Espiritismo, explica para nós o que é causa e efeito, ação e reação, e tudo aquilo que hoje, né, eu faço ali uma má ação, eu vou ser convidado numa futura oportunidade a reparar. Então, a gente tem pena daquelas pessoas corruptas, né, que desviam ali as suas funções em beneficiando a si mesmo. Mas, enfim, o que o Espiritismo fala sobre o aborto? Lembrando que tudo que vai ser falado aqui por diante foi tirado das obras espíritas, tá? Então, assim, a ministra, ela teve dúvida de onde é que começa a vida. E o Livro dos Espíritos nos dá uma resposta. E cada um de vocês, sendo espírita ou não, tem o direito de concordar ou não com o que está escrito aqui. A pergunta que Kardec faz aos espíritos, pergunta 344, ele pergunta assim: em que momento a alma se une ao corpo? E aí os espíritos respondem: a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. A partir do instante da concepção, começa o espírito a ser tomado de uma perturbação, que o adverte de que soou o momento de uma nova existência corporal. Essa perturbação cresce de contínuo até o dia do nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. Aqui nós temos uma resposta. A vida começa na concepção. E o aborto? O que a doutrina nos fala sobre o aborto? Na questão 358 de O Livro dos Espíritos, tem uma resposta que começa assim: quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso, impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento e que o corpo estava formado. E o aborto provocado é de se presumir que ele seja uma falta grave. Uma falta grave? Sim. Será melhor dizer doloroso crime. Arrancar uma criança ao materno seio é infanticídio. É o que diz André Luiz no livro Ação e Reação, capítulo 15. Dado o caso em que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime de sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Aqui é uma dúvida aqui, né? Numa situação de risco, em que precisa, né, preservar ou a vida do bebê e a vida da mãe. Kardec perguntou para os espíritos: e aí, o que é que faz? A resposta dos espíritos é o seguinte: é preferível que se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Questão do Livro dos Espíritos,
questão número 359. É claro que, né, em situações tão difíceis como essa, tem que ter um embasamento médico, né? Tem uma questão de que você vai ter que optar por uma vida. Aqui está dizendo que é possível que a mulher, quando tem a vida resguardada, futuramente ela possa ter outro filho. E o outro filho talvez possa ser o mesmo espírito que não conseguiu encarnar dessa vez. É uma das possibilidades. E o aborto delituoso, ele representa grandes moléstias, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões. Bom, a doutrina espírita, ela procura esclarecer que o aborto é crime. Ele pode ter alguns atenuantes ou agravantes, como todo respeito à lei divina. Interromper a gestação de um filho é decisão de grande responsabilidade. Entretanto, há quem o faça sem qualquer consideração de natureza médica, legal, moral ou espiritual, porque considera a gestação um fato meramente biológico e que somente as pessoas nela diretamente envolvidas têm o direito de decidir pelo seu desenvolvimento natural ou pela interrupção. O aborto delituoso, resultante de uma ação não justificada pela moral, pela lei do amor, é considerado um equívoco gravíssimo. E nessa opção, algumas consequências podem acontecer para aquelas pessoas que optam por fazer esse procedimento. Lembrando que aqui a gente não está para julgar ninguém. É muito duro a gente falar de algumas penalidades que acontecem com as pessoas que abortam, mas ao mesmo tempo a gente não pode julgar, não deve julgar, porque eu não estou na dor, eu não estou na pele daquela pessoa que optou fazer isso. Às vezes foi um momento de desespero, e esse desespero foi tão grande que a pessoa não conseguia ver outro recurso. E o que vai acontecer? Na grande maioria desses casos, o remorso é o que vai consumir a pessoa. Uns mais cedo, outros mais tarde, outros quando estiverem, quando voltarem para a vida espiritual. Então é um assunto muito delicado, não requer julgamento de ninguém. Eu não sei o que a pessoa está passando. Talvez se eu fosse mulher, se eu tivesse passado por aquela situação, talvez eu também teria optado por isso. Porque como nós já sabemos, no desespero a gente não pensa. No desespero a gente faz coisa errada. E é claro que a grande maioria de nós tem a consciência de que a vida precisa ser preservada. Afinal, senão nós não estaríamos aqui agora. É um assunto delicado, mas a gente também não pode perder o olhar humano. Quando a pessoa ela comete o aborto e ela conta isso para você, tá, tudo bem. Vamos tentar agora, daqui para frente, recuperar. Vamos tentar daqui para frente fazer com que a vida te ofereça oportunidades para se reconstruir, para se fazer o bem. Ah, mas o remorso não deixa. Sim, eu entendo. Mas a forma de você tentar equilibrar, tentar não levar isso como uma tortura contínua, porque é fazer a caridade. Desde os mais simples gestos até aquilo que você realmente se entregue verdadeiramente de corpo e alma. A espiritualidade não está aqui para nos julgar, mas pelo contrário. Quando a gente comete qualquer ato falho e a gente quer realmente ali corrigir aquilo, primeiro, que eu possa não fazer de novo. Segundo, o que isso mudou na minha vida? Mudou o meu jeito de ser? Mudou o meu jeito de pensar? Porque, infelizmente, para algumas pessoas, a mudança só vem pela dor. E a dor também é um remédio. Às vezes a gente toma aqueles remédios ruins, com sabor amargo, e a vida também oferece sabor amargo para a gente. Às vezes são alguns dos sabores que a gente precisa passar para dar valor àquilo que a gente perdeu. Então, de acordo com a doutrina espírita, existem sim consequências espirituais. Existem ali condições que você vai ser chamado para se reparar. Algumas condições um pouco mais difíceis, em uma das passagens de Kardec, ele diz que as mães que abortaram em vidas passadas
convalescentes com a dor de outros espíritos acabam, numa próxima existência, dando à luz para pessoas criminosas e dando à luz também para possíveis suicidas. E aí vem aquele questionamento: se uma mulher abortou, primeiro que ela não aborta sozinha, geralmente é porque não tem apoio ou do pai ou da família, ou do marido ou do namorado, seja quem for. Mas então quer dizer que se uma mulher aborta, então ela necessariamente precisa nascer, reencarnar e ser mãe de um suicida? Claro que não. Existe uma coisa muito maior que os nossos olhos não veem, que é a lei do amor. Talvez aquela pessoa venha numa família tão conturbada que sim, o filho vai partir para um lado criminoso, sim, os filhos possam ter ali ideações suicidas, mas nada com que o amor e a fé possa transformar a vida da gente. A espiritualidade nos dá inúmeros exemplos de pessoas que viveriam ali por pouco tempo, mas o amor com que fazem as suas atividades, foi dado ali um tempo maior para poder viver. Assim como outras pessoas nascem ali com uma carga energética para viver 80, 90 anos, mas fazem tantas coisas extrapolantes que é melhor voltar para o plano espiritual aí por volta dos seus 40. Cada caso é um caso, e para nós não cabe o julgamento. O que cabe a nós nesse momento, como sociedade, é pensar sobre a vida. E de acordo com a doutrina espírita, o aborto ele não encontra justificativa perante Deus, a não ser nos casos especialíssimos, quando o médico honrado, sincero e consciente sentencia que o nascimento da criança põe em perigo a vida da mãe. Somente nesse caso. Na literatura espírita, pelo menos o que eu consegui encontrar através dos escritos de Allan Kardec, só é aceitável nessa condição, quando a vida da mãe está em risco e quando os médicos realmente olham, não tem jeito, aí a gente tem que salvar a vida da mãe. Nesse caso, o aborto ele pode ser aceito. Bom, isso nós estamos falando dos abortos provocados. Existe uma outra forma de aborto que não depende de ninguém, que são os abortos espontâneos. Pode ser por causa de uma condição clínica da gestante, pode ser de diversos fatores internos e externos, mas o que também pode acontecer é que na gestação, aquele espírito ainda com muito medo de reencarnar, porque o medo é natural, ele sucumbe à reencarnação, ele fala, não quero mais, e aí pode acontecer o aborto espontâneo. Então, uma coisa que eu aprendi com as nossas evangelizadoras aqui, principalmente para as moças que estão gestantes, vocês podem conversar com seus filhos no ventre, eles escutam. Então, uma dica para dar uma segurança para aquele bebê que está querendo reencarnar, que já está no seu ventre, converse com ele, explique o amor que você sente por essa criança que está chegando. O bebê tem a capacidade de ouvir. Ele consegue sentir, mais do que ouvir, ele sente. E se vocês quiserem uma sugestão de leitura, existe um pequeno livro que, na última vez que nós tocamos nesse assunto, eu falei deles para vocês, que chama Os Abortados. Este livro conta a experiência de vários espíritos que foram rejeitados. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque muitos espíritos que são ali rejeitados pelas suas mães, não interessa o motivo, não estamos aqui para entrar nesse detalhe, mas alguns esperam a mãe no plano espiritual, para que eles possam reencarnar juntos, numa próxima oportunidade e serem felizes. Mas também existem outros que se sentem ofendidos com essa recusa, com essa rejeição, e acabam se tornando obsessores, tanto da mulher quanto das pessoas que incentivaram a cometer o aborto. Então, é um assunto difícil, é delicado. É importante a gente considerar que o que nós viemos a trazer hoje é um pensamento, é uma reflexão sobre esse tema, porque em breve nós seremos aí acionados para pensar a respeito desse assunto. E os espíritos abortados são almas que estão vinculadas aos nossos compromissos reencarnatórios.
Muitas vezes ali era uma oportunidade que nós já esperamos por vários anos para que acontecesse, e aí, infelizmente, através de um pensamento mais material, a gente acaba perdendo a oportunidade. Seria ali talvez uma reconciliação. E o aborto, ele representa hoje uma das questões que a gente precisa pensar com carinho. Quando a gente fala desse tema, quando foi falado sobre a descriminalização, houve muita desinformação. Muitos setores ali falando de que, então o aborto vai ser liberado. Não, não vai ser. Nós, como sociedade, seremos consultados. Então, esse é o momento da gente não se alvoroçar, mas de pensar sobre o que é que a gente quer. Cada um tem uma forma diferente de pensar. Se a maioria da sociedade pensar que sim, pode legalizar, ora, se a maioria está decidindo, o que é que eu vou poder fazer? Mas eu penso na minha futura reencarnação, né? E se por algum momento, por algum desequilíbrio, emocional ali, que a minha futura genitora estiver passando, ou que a família que eu vou estar inserido, optar por não me querer, apenas porque, é só uma despesa que está chegando. Então, o intuito do Espiritismo é mostrar que nós somos seres espirituais, né? Então, se nós estamos juntos hoje numa família, não é a família que a gente quer, mas é a família que a gente precisa. Então, outros dados importantes que a gente precisa dizer é que no mundo o aborto é a 5ª causa de morte de adolescentes. O aborto é a 3ª causa de morte de mulheres grávidas no Brasil. Todos têm direito à vida, se fosse que é a nossa Constituição. Então, se eu tenho o direito de nascer, por que então agora há essa possibilidade de legalizar o direito de não nascer? As doenças decorrentes do aborto podem acontecer. São flagelos que podem conduzir a mulher à desencarnação e no plano espiritual, reconhecendo o ato, através do remorso, reterá por um longo tempo a degenerescência das forças genitais. André Luiz, no livro Ação e Reação, lá no capítulo 15 mais ou menos, ele conta o que acontece no perispírito da pessoa que aborta. E não só no perispírito da pessoa que aborta, mas naquela que também provoca o aborto, Ficam algumas chagas no nosso perispírito. E, bom, para a gente não entrar em detalhe, é mais uma reflexão, nós nunca vamos saber o que leva uma pessoa a fazer isso. Assim como nós não vamos saber o que leva, não cabe a nós julgar os motivos da pessoa. E quando alguém comete o aborto? Olha, quando comete, o que a gente pode oferecer para essa pessoa é a oportunidade de se reconciliar através da caridade. E eu digo que conheço pessoas incríveis que da última vez que nós falamos desse tema, elas vieram falar aqui, olha, já passei por uma situação dessa e é muito triste. Como que eu faço para tirar isso da minha cabeça? Porque é uma coisa que vai te acompanhar. A primeira coisa que eu posso dizer, conhecendo o Espiritismo da forma que a gente conhece, é que quando um ato desse acontece e você realmente se arrepende e quer reconstruir, a transformação começa na sua mente através da sua prece. A sua prece sincera, porque errar todo mundo erra. E se for para a gente pensar nessa questão, talvez nós também tenhamos segredos que a gente não conta nem para a gente mesmo. Então quem sou eu para julgar o outro? O que eu posso oferecer é um consolo, é um abraço, é um olho no olho e dizer que é possível recomeçar. É possível, sim, em alguns casos, a gente já planejar, aqui encarnado, a reconciliação com aquele espírito que foi rejeitado. Por quê? Eu posso dizer para vocês que, por mais que um espírito se torne obsessor daquela pessoa, nenhuma maldade, nenhum sentimento de ódio dura para sempre. E se eu não quero que o outro tenha ódio de mim por uma coisa que eu fiz num momento de cabeça quente, que tem uma consequência grave, o que eu posso fazer é orar por essa pessoa, por esse espírito, orar por aquela pessoa, orar por mim mesmo, para que eu não cometa novamente aquilo que tanto tira a minha paz. E isso não necessariamente só para o aborto, mas para qualquer coisa na nossa vida. Porque a gente também erra, a gente também magoa as pessoas, a gente também fala fora de hora, a gente faz coisa que não deveria. Mas e depois que a gente fez? Olha,
Depois que a gente fez, o que eu posso me esforçar é não fazer de novo. O que eu posso me esforçar é, pelo menos, já que se o outro ali não quer me perdoar, que eu possa ter força para continuar e não fazer de novo. Não é fácil falar sobre isso. Não, a gente tem, infelizmente, tem essa questão de olhar a dor do outro como se fosse uma coisa boba. Mas isso não justifica o que você fez. Tá, mas isso não é uma coisa que eu vou falar para outra pessoa. O que eu posso oferecer através do que a gente aprende com o que Cristo fazia é o seguinte: quer recomeçar? Então vamos agora. Você está disposto a mudar a sua forma de viver, a sua forma de pensar? É difícil, sabe? E quando a gente lê muito sobre esse tema, sobre essa ceifar a vida, né, de um espírito, muito a gente pode pensar, mas sempre que a gente for ouvir algo a respeito, que a gente pense que poderia ser alguém da nossa família, sem julgamentos, mas com mais acolhimento. Talvez se você queira mudar o destino da sociedade, sim, né, nós vamos ter a oportunidade futura de falar sobre esse assunto, mas que a gente fale com respeito. Mas e aquelas pessoas que pensam que precisa descriminalizar, legalizar e vai virar uma bagunça, uma baderna? Deixe elas pensarem da forma que elas querem. O Espiritismo ensina para nós o debate inteligente, um debate sensato, troca de ideias e respeito para aqueles que pensam diferente da gente. Aqueles que não concordam com a nossa opinião, nós respeitamos, mas não quer dizer que eu vou atacar o outro. Porque hoje em dia nós estamos muito nesse automático de querer atacar quando alguém não entende ou não quer aceitar uma ideia que eu tenho. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte: é um tema difícil, nós estamos aqui agora convocados em 2020, provavelmente 2024, a pensar melhor sobre esse tema. A doutrina espírita ela é bem clara, até mesmo nos casos de estupro, ela orienta para que não cometa-se o aborto. Cada um de vocês tem a sua forma de pensar, eu respeito cada um, e vocês podem concordar com isso ou não. Nós temos o nosso livre-arbítrio, mas nós, como espíritas, quem quiser seguir essa recomendação, eu sugiro que leia um pouco sobre esse tema no Livro dos Espíritos. Aqui, a partir da pergunta 344, a união da alma e do corpo, né? No capítulo 7 do Livro dos Espíritos, onde fala o retorno à vida corporal. Se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre esse assunto, com calma, né? No momento de vocês, leiam no Livro dos Espíritos. Eu tenho certeza que vai abrir muito a nossa mente. E tudo que o Espiritismo fala, prega, não é com o intuito de julgar, mas pelo contrário, é de libertar a nossa consciência. Libertar porque a gente acha ainda que nós somos seres aqui apenas encarnados e que acabou. Não, pelo contrário. Aqui a gente aprende que a nossa vida hoje continua no plano espiritual e depois que a nossa vida lá, né, terminar uma certa etapa, nós voltamos para cá e é uma continuidade de diversas existências, e a cada nova existência é uma oportunidade de evolução. Então que a gente pense sobre isso, porque vai chegar daqui a alguns anos, daqui a uns 300, 400 anos, nós vamos precisar reencarnar de novo. Então que a gente possa ter uma sociedade mais justa através do que a gente pensa hoje, acima de tudo com respeito. Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. A vida da gente, ela causa muitos dissabores às vezes, né? Digamos que nem sempre a gente vai ter equilíbrio para pensar em tudo, nem sempre nós vamos tomar as melhores decisões, nem sempre seremos tão bons como a gente quer que a gente seja, mas que isso não nos impeça de olhar o outro com humanidade. O Espiritismo é libertador, quando fala aqui das consequências, mas também quando fala das oportunidades de reconciliação, eu fico simplesmente encantado ao saber que a minha vida não vai acabar aqui. E sim, esse corpo eu vou deixar, mas tudo aquilo que eu não consegui construir, eu vou ter uma oportunidade para voltar. E que quando eu voltar, eu pelo menos tenha o direito de nascer. Bom,
Eu agradeço a presença de vocês. E antes da gente encerrar essa noite, eu gostaria de convidá-los para uma prece final, a prece de cartas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra, deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai-nos ao nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divindade. A vocês, muito obrigado pela presença. Até o nosso próximo vídeo.